Muito bem, já estamos ao vivo. Só deixar que as pessoas vão todas entrando. E antes de mais dar as boas-vindas a todos. O meu nome é Adelino Cunha, sou o criador do Way of the Power. Para quem não nos conhece, o Way of the Power é uma marca de uma empresa que é a Soul Food, que já existe há alguns anos, e o que nós fazemos é treinar pessoas para o êxito. Temos hoje a nossa oferta em 7 academias, e uma das nossas academias por qual nós nutrimos um grande carinho, porque é claramente uma fonte de treino de alto rendimento, é a Academia do Desporto. E, portanto, darmos as boas-vindas, e nada melhor para falar da Academia do Desporto do que ter connosco exatamente o responsável da Academia do Desporto, que é o Abel Pereira, e, portanto, eu deixava-vos nas mãos do Abel Pereira, e aproveitando por agradecer a presença do Vítor e a sua disponibilidade para poder estar connosco. Vítor, eu vou aproveitar e vou assim para a Regi e, portanto, volto daqui um bocadinho. Muito bem. Adelino, muito obrigado e uma boa noite a todos. Portanto, já direi umas palavras sobre o Vítor e sobre, digamos, o privilégio que é para nós ter alguém como o Vítor num evento nosso do I Have the Power. Adelino, ainda bem que me passou para as mãos, porque se me passasse para os pés, isto é bem mais complicado, digamos, numa linguagem futebolista. E não obstante ser sempre muito interessante ouvir o Adelino, claro que sim, e teremos provavelmente a oportunidade ainda hoje de ouvir alguns contributos seus, alguns conteúdos seus adicionais, talvez na parte mais final, em articulação com aquilo que é a apresentação do Vítor. De facto, aquilo que será muito interessante nesta próxima hora é ouvir de viva voz o Vítor Pereira a partilhar connosco algumas, digamos, eu quase ideias que são possíveis de partilhar connosco em função, digamos, deste percurso vasto, consistente, consolidado já que o Vítor Pereira tem tido enquanto treinador profissional de futebol. Nós fizemos o nosso trabalho de casa, tenho aqui uma breve apresentação, porque é sempre possível e sabemos que temos várias pessoas na sala que não é que não estão ligados diretamente ao futebol, é que eventualmente nem sequer estão muito ligados ao desporto, nomeadamente ao desporto de alta competição, ao desporto de alto rendimento, e é sempre importante perceber que o que tem valor custa, e o que custa dá sempre muito trabalho, e não é obviamente de ânimo leve, e não é obviamente por caminhos fáceis que alguém chega provavelmente apenas e só ainda a metade da sua carreira de treinador profissional com tantas e tantas conquistas como o Vítor já teve. Portanto, o Vítor é licenciado de base em Educação Física e Desporto, pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, curiosamente, e esta não posso evitar de comentar, também é a minha própria faculdade, a minha própria universidade. Foi fazendo também o percurso formativo, nomeadamente no que diz respeito ao nível de treinador, portanto, aquela formação complementar, obrigatória, que hoje em dia até está muito, digamos, na ordem do dia. Tem a formação técnica dos treinadores de futebol via federações e organizações europeias a este nível, e foi começando a sua carreira. Numa primeira fase, integrando equipas técnicas, provavelmente já na altura, e terá sido garantidamente uma mais-valia com alguns treinadores já na altura de referência e que ao longo do tempo também foram desenvolvendo carreiras muito consolidadas. A época 2002-2003, pela primeira vez, digamos, de uma forma talvez mais oficial, como líder de um grupo, é treinador de uma equipa de júniores C, do Padroense, e eu direi que a certa altura começa a entrar mais, digamos, no nosso radar e começa a entrar mais naquilo que a maior parte de nós vai já sabendo. Portanto, vai acumulando, vai fazendo o seu percurso, a certa altura começa também a trabalhar com equipas de séniores, nomeadamente a São Joanense na 2ª Divisão B, e é curioso que olhando para as datas parece que foi ontem, não é? Portanto, 2004, 2005, não foi há tanto tempo quanto isso. Do trabalho de casa que fizemos, eu e a minha equipa, a nossa equipa que trabalha nesta academia, da Sports Academy, é curioso e talvez seja interessante partilhar isto convosco, porque obviamente há êxitos retumbantes da parte do Vítor do ponto de vista da carreira, mas também encontramos, claro que sim, vários fracassos, não é? Porque é natural de Espinho, portanto, treinou também o Clube da Terra, quero crer que garantidamente um dos clubes do coração, o Sporting de Espinho, e a certa altura tenha a possibilidade de começar a trabalhar no Futebol Clube do Porto, na formação. Tem ali uma saída, digamos, momentânea de 2 ou 3 épocas, e em que trabalha no Santa Clara,
com grandes trabalhos, com trabalhos sempre com muita qualidade, muito consistentes. Regressa novamente ao Futebol Clube do Porto e quero crer que daí para a frente, 2010 para a frente, numa primeira fase como treinador adjunto no Porto, muito rapidamente como treinador principal, assume de facto uma carreira como treinador principal e para passar muito rapidamente para o Vítor, sim, resumidamente, alguns dos percursos e dos títulos mais representativos, nomeadamente o facto de ter sido treinador principal do Futebol Clube do Porto, no qual foi 2 vezes campeão nacional, portanto vencedor da Primeira Liga em 2011, 2012, 2012, 2013. Também foi vencedor da Supertaça Cândido Oliveira e da Taça da Liga, foi vice nesta altura. A certa altura entendeu por bem dar seguimento à sua carreira e tem uma experiência no Al Ahly Jeddah, na Arábia Saudita. Em 2014, 2015 tem a sua experiência no Olympiacos, portanto, no qual é campeão da Grécia, portanto, um segundo clube em que é campeão nacional, campeão na Grécia e também vencedor da taça do país respectivo. Na época a seguir tem a experiência na Turquia, no Fenerbahçe, no qual conquista brilhantemente um segundo lugar e é também finalista da taça do respectivo país. E mais recentemente tem então uma experiência ali ao lado, digamos, portanto, ali ao lado do outro lado do mundo, tem então a possibilidade de treinar o Xangai, no qual se sagra campeão chinês em 2018 e é também vencedor da Supercopa da China em 2019. Vítor, muito obrigado por esta sua presença e por esta sua disponibilidade para partilhar connosco aquilo que normalmente quase ninguém partilha e por mais programas de comentários do jogo. Portanto, eu recordo-me quando era mais novo nós conseguíamos perceber o que aconteceu num jogo em 2 minutos, na melhor das hipóteses. Portanto, hoje em dia, houve alturas em que um jogo de 90 minutos dava no máximo um resumo de 2. Nós hoje em dia temos uma coisa inacreditável, que é às vezes um jogo de 90 minutos dá vários 90 minutos durante a próxima semana. Mas estávamos então a dizer, portanto, esta oportunidade muito singular da parte de todos nós que estamos aqui nesta sala, de ouvir de viva voz do Vítor algumas destas suas experiências e, fundamentalmente, abrir-nos a porta para algo que não é de todo habitual, que quase nunca aparece em nenhum jornal, em nenhum programa, que é, afinal de contas, como é que um treinador pensa, como é que são os seus processos de liderança, como é que são os seus processos de comunicação com as suas equipas e também, de alguma forma, perceber como é que pensam estes jogadores de altíssimo nível mundial que o Vítor tem tido a oportunidade de treinar e que eles têm tido o privilégio de serem treinados por si. E passo-lhe literalmente a bola, Vítor. Boa noite a todos. É com enorme prazer. Já nos conhecemos há uns anos. É com enorme prazer que estou aqui vou tentar partilhar algumas das minhas experiências convosco, não é? Em primeiro lugar, lembrar-me, é engraçado que antigamente realmente o futebol era o domingo desportivo, não era domingo à noite, a malta via os resumos, via os golos e pronto, e o futebol e discutia-se durante a semana toda. Agora há tantos programas e tanta gente a discutir futebol que eu às vezes até me baralho. Hoje é assim, eu tenho feito desde que cheguei da China, tenho participado em algumas discussões sobre o futebol, né? Sobre o que é tático, o que é técnico. Agora, de facto, hoje é um desafio diferente. Hoje é um desafio diferente e eu espero estar à altura, porque normalmente quando me disponibilizo para fazer esse tipo de coisas, eu gosto de transmitir alguma coisa. Eu não gosto de ser mais um. Aliás, nunca gostei de ser mais um na minha vida. Provavelmente isso tem feito a diferença, que é, eu não quero ser mais um. Sinceramente, eu quero marcar a diferença. Eu sempre quis marcar a diferença. Não é só técnico, não é só físico, não é o que é gerir recursos humanos cada vez mais torna-se fundamental. E gerir os jogadores de hoje em dia é uma coisa completamente diferente
de gerir jogadores no tempo em que eu ainda era jogador, não é? Em que eu ainda jogava. Há bocado eu esqueci, eu já tinha esquecido um bocadinho algumas coisas do meu percurso, o Abel foi buscar, deve ter ido ao baú, foi buscar algumas coisas que eu já nem me lembrava, mas ou pelo menos que a minha memória, eu tenho uma memória, a minha memória é franca, para o bem e para o mal. É fraca no sentido, eu rapidamente ultrapasso as coisas más na minha vida. Isso é fundamental para porque se nós ficarmos agarrados aos insucessos, e eu também tive insucessos, não há dúvida nenhuma, mas o mais engraçado disto tudo é que os insucessos, os momentos de insucesso, não é? Os momentos, porque não, o insucesso, para mim não há insucesso nem há sucesso, há momentos, é como a felicidade, não é? Nós temos momentos em que nos sentimos felizes, não é? Agora, não somos, se me perguntarem, és feliz? Eu não sei se sou feliz, não é? Eu tenho momentos em que sou feliz, de facto, em que me sinto feliz. Com o sucesso é igual. Eu, de facto, tive momentos da minha vida em que me senti para mim é muito importante conquistar as coisas com mérito. Para mim, eu sempre ao longo da minha vida, nunca tive à espera que me caíssem coisas. Não é isso que eu quero. Por isso é que nunca jogo no Totoloto, nunca jogo no Euromilhões, nunca joguei na minha vida. Porque eu acho que se conseguisse dinheiro dessa forma, não me ia dar prazer nenhum. Sinceramente, podemos, mas não ia. Há muita gente que não, mas eu gosto de facto de construir a minha vida e vou continuar a construir a minha vida com base no meu trabalho e no mérito. Eu acho que esse dá muito mais gozo. Eu estava a dizer, para não me perder, que os grandes momentos que me fizeram crescer como treinador e como pessoa foram os momentos de insucesso. Porque os momentos de insucesso, os momentos de dor, os momentos de sofrimento, fizeram-me. Esses momentos é que eu não esqueci. Esses momentos eu não esqueci. Eu rapidamente passo à frente aqueles momentos de alegria, em busca de mais alegria, em busca de mais vitórias, em busca de mais. Mas os momentos da minha vida que me marcaram foram fundamentalmente aqueles em que eu tive sofrimento, sofri, e esses momentos marcaram, e são esses momentos que me fizeram mais forte, no sentido de, costuma-se dizer que quem não, como é que é? Quem não morre do sofrimento, sai do sofrimento mais forte ainda. E eu sempre senti isso. O que não me mata faz-me mais forte, é algo desse género, não é? E eu tenho muito, e eu tenho evoluído muito na minha vida como ser humano e como treinador, com base nisso. Portanto, eu não vejo o sofrimento como uma coisa má, no sentido, claro que a morte do meu pai, por exemplo, foi uma coisa avassaladora na minha vida, mas ao mesmo tempo deu-me uma força interior enorme para continuar a lutar e continuar. E quando eu antes de chegar ao primeiro título, eu tenho que vos dizer que tive 4 anos de quase. E eu sentia naquela altura que era importante para a minha vida, para a minha carreira, e tivemos quase até, e no último jogo perdemos a subida de divisão. Naturalmente foi um desgosto enorme, mas um desgosto enorme que me deu ainda mais força para continuar a lutar. Portanto, é engraçado, isto tem sido assim sempre. A minha vida tem sido sempre assim. Pronto, e agora para entrarmos aqui no... Hoje é dia... Eu sei que hoje é dia de jogo com o Sporting. Quem gosta de futebol
de certeza absoluta que está com o olho na televisão e provavelmente a ouvir qualquer coisa, não vai ser fácil. Vamos ter que ter o mérito de pelo menos um dos olhos e um dos ouvidos estarem connosco, não é? Podem não estar os dois, mas pode estar um olho e um ouvido no Sporting, no jogo do Sporting, e o outro nós vamos ter que ter o mérito de o captar. Vítor, mas se me permite, deixe-me dizer o seguinte, que é, não sei se tem que ser assim. Por exemplo, eu conheço um treinador que chegou a estar a tirar um curso com outras duas equipas a jogar, em que esse resultado desse jogo poderia fazer e fez deste treinador campeão nacional, e para grande surpresa de todos os outros, continuou no curso. E quando lhe perguntaram, mas então tu estás no curso, não estás a ver o jogo, e este treinador dizia, não, eu prefiro estar a aprender agora, e depois no final do curso, logo verei quanto é que ficou o jogo. E esse treinador é o Vítor. Portanto, para mim não é garantido que alguém não possa estar aqui apenas a ouvir o Vítor. Agora, há outra coisa, que é alguém que não está aqui de todo, ou alguém que está aqui a meio, também quer dizer, tudo quer dizer alguma coisa, e obviamente isso também quererá dizer alguma coisa. Força, Vítor. Pronto, vamos então começar a entrar. Eu tirei alguns apontamentos, né? Nós conversamos um bocadinho, e eu tenho aqui uma série de coisas por aqui fora. Muito bem. Eu aprendi muito, muito cedo. Por exemplo, eu escrevi aqui gerir emoções. E isto aqui, eu escrevi isto de gerir emoções, porque eu senti claramente que no Santa Clara acabamos por não subir a divisão. O que é que eu tentei fazer? Eu tentei a cada uma disto que apontei para aqui, não é? Destas notas que tirei, atribuir uma experiência da minha carreira. Portanto, porque para tornar isto muito mais, pronto, para tornar isto uma coisa mais real, não é? Mais real. Não estou aqui a falar de coisas, pronto, às vezes não vou falar do jogador, não vou atribuir o nome ao jogador, mas pronto, mas quero com exemplos, nesse caso, gerir emoções. No Santa Clara nós fizemos uma época, tínhamos uma equipa muito unida, em que eu senti claramente a admiração do grupo por nós, equipa técnica. Portanto, havia ali muita gente. Eu tive a possibilidade de construir um bom plantel naquela altura, porque tive tempo. Eu tive ali 4 ou 5 meses a escolher jogadores para a época seguinte, e permitiu-me analisar ao pormenor, isso é outro aspecto que podemos conversar à frente, mas analisar ao pormenor não só o jogador do ponto de vista tático e técnico, mas do ponto de vista da personalidade também. E como tive esse tempo nesse ano do Santa Clara, de facto formamos uma equipa forte, um plantel forte, muito unido, porque o facto de estarmos em São Miguel era também, vivíamos muito, a maior parte dos jogadores, ou grande parte dos jogadores, era do continente, e eram estrangeiros, portanto, e nós tínhamos possibilidade, para além do treino e do jogo, tínhamos possibilidade de conviver também, e isso era muito importante. Eu, de facto, nessa altura, eu confesso-vos que me senti, eu nessa altura estava a começar a aparecer como treinador, estava-me a sentir realizado, não é? Uma ambição tremenda, muito a saber, eu já lhes dizia na altura, isto é uma passagem para mim, portanto não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Eu estou aqui a ir ao Santa Clara, mas antes tinha passado no Espinho 2 anos em que tive que viver com a doença do meu pai, né? Com a doença do meu pai, com a morte do meu pai, e foram 2 anos muito complicados da minha vida, que me deixaram, que parece que me tiraram a vontade
de continuar no futebol. Mas como nós temos a capacidade de nos renovarmos, de renovarmos as nossas motivações, a nossa energia, Pronto, eu acabei por ter ali um ano em que me estive a preparar para voltar e voltei aqui no Santa Clara. O que eu estava a dizer, no Santa Clara aconteceu-me claramente a ansiedade ou a ambição, a ansiedade, a vontade, o desejo tão grande que eu tinha de ser campeão, não é? De ganhar o primeiro título. Eu senti claramente que acabei por não gerir bem a parte, o que é emocional nos jogadores. Portanto, eu taticamente podia estar, e estava, não tenho dúvidas nenhumas que estava preparadíssimo, não tenho dúvida nenhuma, estava no pormenor, no que é tático, no que é estratégico, estava preparadíssimo. Agora, eu acho que coloquei pressão a mais nos jogadores, e isso foi uma experiência. Eu acho que a equipa caiu ali em fadiga tática. Quando eu chamo fadiga tática à fadiga do sistema nervoso central, ou seja, eu exigia tanta concentração, eu exigia tanta coisa, e ali na parte final eu não soube aliviar um bocadinho esta pressão, não consegui aliviar esta pressão por falta provavelmente de experiência, e nós acabamos por... tínhamos 3 jogos só para fazer uma vitória, 3 ou 4 jogos para fazer uma vitória e não conseguimos. Nós acabamos por falhar a subida com um penalti falhado, em que eu, nesse penalti aos 90 minutos, mesmo a acabar, aqui há dias ainda falei com um jogador em casa e ele disse: recorda-se aquele penalti que eu falhei, que nos dava a subida de divisão aos 90 minutos, aos 90 minutos. E foi engraçado. Eu chamo o meu lateral esquerdo e digo-lhe a ele: vai dizer, pronto, na altura era quem fez, acho que não há problema nenhum em falar no nome do Oliveira, era o Oliveira, o nosso médio, jogador experiente, batia penaltis com uma qualidade muito grande, e o nosso lateral esquerdo era um cabo-verdiano, Stopira. E eu chamo o Stopira, estava ali perto de mim, e digo: Stopira vai dizer ao Oliveira para não mudar de lado, para fazer aquilo que vai ser. História incrível. E ele chega ao pé do Oliveira, o Oliveira já com a bola pousada na marca do penalti, já, pronto, uma tensão tremenda, porque aquilo dava-nos a vitória, nós fechávamos ali a subida de divisão, e bate para o lado contrário. Não bateu para o lado que sempre bateu para o lado contrário, mudou de lado. E eu depois percebi que o Stopira não percebeu o que ele disse. E disse a ele, ou seja, entre aquilo que eu comuniquei ao Stopira e aquilo que ele comunicou ao Oliveira, portanto, houve aqui uma interpretação errada que mexeu com ele, e ele acaba por falhar um penalti que nos dava a subida de divisão. Portanto, mas eu claramente senti que naquela parte final era fundamental que eu tivesse sido capaz de sair de dentro da caixa, de olhar para dentro da caixa, mas do lado de fora, e perceber que o que eu tinha que fazer claramente não era pôr o meu foco no que é tático, que é estratégico, mas aliviar um bocadinho aquela pressão, porque sentia-se que os jogadores, aquilo pesou claramente nos jogadores e acabamos por perder a subida. Eu depois tenho aqui, mas gerir e liderar o Santa Clara é completamente diferente de gerir, de fazer a gestão de liderar o Porto, por exemplo, né? Eu logo a seguir e gerir, por exemplo, os miúdos do Porto é muito diferente, é completamente diferente, naturalmente, de gerir a equipa sénior do Porto. A equipa sénior do Porto
Eu escrevi aqui novos desafios à liderança. Há aqui coisas que o futebol atual nos colocam e que há uns anos atrás não existiam, mas que de facto existem agora. E é importante estar consciente disto, não é? Consciente disto. Eu tenho aqui a gestão de expectativas dos jogadores, dos clubes e dos adeptos. Certo. Isto aconteceu-me. Por exemplo, a gestão das expectativas, nós podemos dar o exemplo do que está a acontecer. Esta é a minha opinião. Não é? Atenção que a minha opinião não quer dizer que isto esteja certo, mas é a minha opinião de acordo com as vivências que vou ter. Por exemplo, o Benfica atual. Esta época do Benfica entrou criando expectativas enormes, não é? Até pelo investimento enorme que se fez em jogadores. Depois o discurso foi também, e isso já foi admitido, não é? Pelas pessoas, o discurso foi também, eu até consegui entender. O discurso foi um discurso que gerou ainda maiores expectativas, um dos aspectos fundamentais num treinador é, de facto, esta gestão de expectativas até dos adeptos. Porque se nós logo no início criamos expectativas acima porque a realidade, se nós nos reportarmos ao Benfica, a realidade é que o Benfica tinha não sei quantos jogadores que estavam a chegar de novo. O treinador, apesar de já ter estado no Benfica e ter tido sucesso no Benfica, também estava a chegar de novo, de outra realidade, estava a chegar do Brasil, de ter ganho também muitos troféus, mas o que é certo é que com um treinador novo e com vários jogadores novos também, apesar de jogadores de qualidade, é preciso tempo de trabalho e, portanto, provavelmente a estratégia ideal seria baixar as expectativas iniciais com base nisto, não é? Com base na entrada de novos jogadores, na ligação que era preciso criar entre eles e depois juntou-se a história do Covid, que não permitiu muitas vezes trabalhar. Isto é outro problema, que é assim, eu acredito muito no trabalho, né? Eu acredito muito no trabalho, eu sou um treinador de treino, eu sou um treinador de treino, de trabalho, de fazer evoluir através do treino. E se não tivermos os jogadores para treinar, portanto, isto é outro aspecto, é outro handicap que não permitiu que as expectativas criadas correspondessem à realidade. Portanto, são coisas que nós temos que nos têm que fazer pensar. Outra coisa é a expectativa dos jogadores. Por exemplo, aconteceu-me a mim, no Porto. Eu, quando assumi de treinador adjunto a treinador principal no Porto, o que é que aconteceu? Portanto, nós, na época anterior, era o André o treinador principal, nós, muita gente se deve recordar, conquistamos quatro troféus. Portanto, o campeonato, com uma diferença de, acho, para o segundo, de 21 pontos, portanto, uma diferença muito grande. Sem qualquer derrota, quero crer. Sem qualquer derrota, portanto. Ganhamos a taça, ganhamos a Liga Europa e a Supertaça. Quando isto acontece, quando uma equipa vem de ganhar tantos títulos, naturalmente, para o próprio treinador e para os jogadores, criam-se expectativas, não é? Criam-se expectativas de quê? De no ano seguinte melhorar o contrato e para uma liga de maior dimensão e ganhar mais dinheiro para outro clube. E eu senti claramente a grande dificuldade dos meus primeiros meses
treinador da primeira equipa do Porto, foi as grandes dificuldades adviram do facto de eu passar de treinador treinador adjunto para treinador principal, e esse é um aspecto que eu, pronto, mas eu não acredito, sinceramente, acho que não foi por aí, e também do facto de eu vir de a questão é quando nós chegamos a um clube e já chegamos por cima, não é? Muitas vezes nós chegamos a um clube e já chegamos por cima, ou seja, o nível, nós já treinamos, o meu percurso natural seria eu ir treinando e subindo em termos de carreira, não é? Mas o que é certo é que eu passei do Santa Clara, o treinador principal do Santa Clara, para adjunto, e no ano a seguir era treinador principal do Porto. Portanto, é natural que isto também tenha sido um fator difícil, ou seja, aqueles 4 meses não foram fáceis, não foram nada fáceis. E depois, as grandes expectativas dos jogadores, daquilo que eu já conversei, eu sentia claramente que a cabeça deles não estava, muitas vezes não estava lá. Não estava lá porque estava no mercado de verão, não é? Enquanto não fechou o mercado, havia ali, pronto, muitos jogadores que tinham a expectativa de sair e isto é uma guerra tremenda, não é? Enquanto o mercado não fecha. Depois ficaram à espera do mercado de janeiro, portanto, não saíram e continuaram a ter dificuldades em colocar a cabeça no que era o treino e o jogo, portanto, não. E depois, só quando o mercado de janeiro fechou, é que eu senti de facto as coisas a assentarem, as coisas a ficarem alinhadas, no sentido de, pronto, agora não conseguimos sair, agora o objetivo é ganhar o campeonato, é focarmos o mais possível no objetivo, que é ganhar o campeonato, para nos valorizarmos a todos. Valorizar, porque quando se ganha um campeonato, valoriza-se o clube, valoriza-se os treinadores e valorizam-se os jogadores. Pronto, e só quando de facto tudo ficou alinhado é que as coisas se tornaram um bocadinho mais fáceis de gerir. Depois, outras coisas que nos aparecem-nos aqui para gerir os treinadores, os personal trainers. Isto era uma coisa que... Isto era um aspecto que é um aspecto do futebol moderno, não é? Um aspecto de um futebol moderno que um treinador que queira evoluir não pode fazer de conta que não existe, que o problema não existe, que existem, o problema existe, e tentar ordenar o trabalho que nós tentamos fazer, porque há muitos jogadores que de facto têm e acreditam até às vezes mais neles, mais nestas pessoas que estão sistematicamente com eles e que acabam por funcionar como um psicólogo particular, mesmo que não tenham valências nessa área, mas acabam por ser o melhor amigo dos jogadores, acabam por lhes dizer aquilo que eles querem ouvir. Isto é muito... Essa ideia de que eles dizem o que eles querem ouvir. Sim. O treinador, à medida que eu fui subindo na minha carreira, eu no início estranhava um bocadinho, mas à medida que eu fui subindo, fui percebendo que à volta dos jogadores, muitas vezes, das duas uma, ou têm uma família, ou têm uma família estruturada, e muitas vezes são as famílias que são o apoio, são o suporte, mas não estão lá só para lhes dizer aqueles que são bons, porque muitas vezes o que é que acontece? Muitas vezes eles começam
à medida que vão subindo na carreira, começam a sustentar a família, né? E começam a sustentar o pai, a mãe, os irmãos, os sobrinhos, e pronto. E toda a gente começa a dizer o que eles querem ouvir. Isto é um problema real. Toda a gente à volta dele, depois à volta da família, surgem os amigos que aparecem de todo lado, muitas vezes, é engraçado, muitas vezes, porque depois, às vezes nós dizíamos, opa, quando o teu dinheiro acabar, tu vais ver que esses amigos vão desaparecer todos. Mas há sempre, eu lidei com muitos jogadores que de facto viviam com 2 e 3 amigos em casa, porque muitas vezes as famílias não acompanham os jogadores e eles vivem com 2 ou 3 ou 4 ou 5, às vezes com um grupo grande. Sim, às vezes aquilo. E vão com eles para todo lado, é restaurantes, pronto, é uma vida. E depois o que é que acontece? E isto, eu comecei-me a perceber que muitas vezes esta gente tem mais influência que o próprio treinador. Mais influência no sentido, ou seja, não é mais influência, mas com capacidade de os influenciar, de os fazer, com capacidade de fazer com que a percepção da realidade começa a ficar deturpada, alterada. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho, vamos imaginar eu jogador, e se à minha volta eu tenho uma família que depende toda de mim, em que eu pago tudo e mais alguma coisa, eu faço um mau jogo, chego a casa, quem é que me vai dizer que eu fiz um mau jogo? Claro. Não vão dizer que eu fiz um mau jogo, vão-me dizer a mim, opa, o treinador é que tem culpa, ou os outros é que não jogam nada, ou os outros não te fizeram o passe naquele momento, ou falhaste aquilo porque ninguém se desmarcou, ou por isto ou por aquilo. Ou seja, e isto é um discurso, e quando não são as famílias, são estes amigos. Se estes amigos que vivem à conta deles também, e que andam ali à volta deles, e vão distorcendo a sua própria visão. Ou seja, eles começam a perder a capacidade de autocrítica. Eles começam a perder a capacidade de se autoanalisarem. E isto para mim é fundamental. Porque aquilo que me tem feito andar para a frente na minha vida é esta capacidade de autocrítica, de pôr sistematicamente em causa aquilo que faço, ou seja, nunca dar como produto acabado aquilo que acabei de fazer, mesmo ganhando, porque eu ganho, mas posso não estar satisfeito e nunca aquilo não vai satisfazer porque eu a seguir quero uma coisa maior ainda. Certo. Quando nós começamos a viver fora da realidade porque estas pessoas que gravitam à volta dos jogadores, e o que é que nós temos que fazer como treinadores? Pronto, temos que entender que, como é que eu vou resolver o problema por exemplo, eu não vou dizer, atenção, eu não quero dizer que todos os personal trainers sejam uma influência negativa, atenção, porque há muitos que são, agora, que são uma realidade nova, até para os treinadores. A mim colocam problemas, e eu vou-vos dizer como. Colocam problemas porque eu tenho o meu treino definido para trabalhar, para direcionar, imaginemos, cada um dos dias é direcionado para determinada capacidade física. Mas é uma capacidade física com base naquilo que eu quero taticamente para a equipa. E o que é que acontece? Se o personal trainer não estiver coordenado comigo, depois do meu treino, vai orientar o seu trabalho para coisas que não têm nada a ver com aquilo que eu fiz naquele dia, e o que me vai acontecer, que já me aconteceram várias vezes, é que aparecem lesões e eu fico a olhar para aquilo e não percebo como é que acontecem. Portanto, provavelmente, sabendo que não há como
depois do jogador sair de casa, depois do jogador sair do treino, não há como controlá-lo, não há como controlar aquilo que ele vai fazer em casa ou num ginásio, não há como, porque não podemos andar atrás dos jogadores, não é? E colocar muita gente atrás dos jogadores, portanto, o que nós temos que fazer é englobarmos este trabalho, também coordenar este trabalho com o nosso trabalho. Portanto, tentar minimizar efeitos colaterais. Ok. Isso é um aspecto. Eu conheço clubes de topo mundial que têm e vários jogadores trabalham com personal trainers e têm departamentos à parte no próprio clube para eles trabalharem. Ok. Antes de começarem o treino, eles já estão a trabalhar com eles. Portanto, mas isto, provavelmente, será o futuro. Não sei, porque não há outra forma, porque eles acreditam tanto nisto. É quase como... Aqui acontece muito, por exemplo, um jogador, vamos imaginar, um jogador que nós fazemos determinado treino e depois há aqueles que quando o treino não lhes dá, eu costumo dizer assim, eu ponho-vos à vontade, se vocês sentiram que o treino não vos deu aquilo que vocês precisam, no final podem fazer um trabalho extra. Porque para eles aquele trabalho extra é que é fundamental. Há muitos ainda assim, há muitos que ainda... E isto aqui é uma crença que não se consegue... É como a crença de... ainda hoje existe isto a torto e a direito. Se eu não fizer uma boa pré-época, eu vou ter muitas lesões. Se eu não fizer uma boa pré-época, eu nunca mais vou fazer uma boa época. Portanto, e isto ainda há muita gente, há muitos jogadores que ainda acreditam nisto. Isto é uma crença ainda para muita gente. Há muito jogador, muito jogador, que se não fizer este trabalho extra com o personal trainer, não se sente bem. E até pode, se aqui dentro, se na cabeça não se sentir bem, se ele de facto tem essa crença, isto não é fácil dar a volta. Não é nada fácil. Isso interfere claramente com o nosso trabalho. Portanto, isto é outro aspecto que é preciso, que é um desafio novo. Claro. Mas, Vitor, neste caso, digamos, considera que o futuro é integrá-los no processo, entre aspas, não é? Integrá-los, não direi propriamente para ter equipas técnicas 50 profissionais, mas tem que talvez comunicar com eles, não sei se é isso que pensa. Tem que haver comunicação, ou não? Tem que haver comunicação, porque senão... Tem que haver comunicação. Eles vão fazer na mesma. Vão fazer na mesma. E não há como alterar isso. Portanto, eles vão fazer na mesma. Portanto, eu acredito que eu terei que ter alguém na minha equipa técnica que esteja coordenado, ou seja, coordene este trabalho com eles. Para não usarmos as regras. Ok. E provavelmente será... Eu tenho ouvido muita coisa, sinceramente. Não sou só... Isto não é só aquilo que eu tenho experienciado, é também de colegas meus que estão com o mesmo problema, claramente com o mesmo problema. Com esse problema que tem que ser as coisas forem coordenadas, eu acredito que não vá. Vitor, na verdade pode ser mesmo uma tendência, se nós, por exemplo, observarmos como é que funciona a NBA, que é, digamos, um referencial do ponto de vista do que é a qualidade do treino de alta competição num desporto coletivo em particular, a ideia de prontidão desportiva é uma ideia de entrada, portanto, é da responsabilidade de cada atleta chegar pronto ao treino da equipa, portanto, aquelas equipas nem sequer se preocupam com esse nível, inclusive ao nível do futebol, curioso. Portanto, as equipas são sempre muito maiores do que aquelas que nós pensamos que são, não é? Não, mas eu acredito que o futebol para mim não é para mim e para muita gente, né? O futebol é uma coisa, o ser humano é complexo e o futebol também. Nós agora, porque o futebol não é só, o futebol é tático, é técnico, é físico, mas é tudo ao mesmo tempo. Não é físico à parte, técnico à parte, tática à parte, portanto
e é ao mesmo tempo coordenar aquela gente toda. Portanto, não estamos a trabalhar individualmente, não estamos a trabalhar um atleta para se preparar para os Jogos Olímpicos, não é? Estamos a trabalhar uma equipa, portanto. Eu não sei se será por aí, sinceramente, tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas. Agora, que há de facto crenças, que há de facto muita gente, muito jogador, que acredita piamente que isto é fundamental para eles e que nós, como pessoas inteligentes, temos que procurar controlar isso também. Isso não tem dúvidas nenhumas. Vitor, se me permite, até a propósito do que já falou, portanto, é o atleta mais as suas próprias equipas, também já falou, curiosamente, da ideia da família. Vitor, e a questão dos relacionamentos mais de proximidade, nomeadamente a ideia das mulheres, das namoradas, eventualmente até uma lógica sempre possível dos próprios namorados e dos próprios maridos, no limite. Como é que funciona essa questão dos relacionamentos mais conjugais? É relevante? É muito relevante. Eu tenho ideia clara que há jogadores que fizeram carreira e se sentiram-se equilibrados no seu processo porque tiveram mulheres ao lado deles que de facto foram âncoras na vida deles, não tenho dúvidas nenhuma. E não tenho dúvidas nenhuma que outros perderam-se completamente porque de facto eles precisam de equilíbrio, né? Eles precisam de equilíbrio, precisam de gente que os equilibre e que os puxe para a realidade, muitas vezes que os puxe para a realidade, para não começarem a... E de facto eu já vi muitas mulheres, e às vezes não são as mulheres, às vezes são os pais, até na formação. Quantos pais não criaram uma pressão tão grande sobre os miúdos com qualidades que lhes podia ter levado muito longe, mas eles acabam por desistir do futebol porque os pais não souberam gerir. E as mulheres, ao nível já de sénior e ao nível já ao nível mais alto, muitas vezes são elas que ou são indutoras de um equilíbrio ou são indutoras de desequilíbrio, não é? Okay. Eu infelizmente também já assisti a muita coisa dessa. Mas na prática como é que faz? Portanto, também tenta de alguma forma integrar as mulheres no processo, chega a comunicar com elas? Tem alguém da organização da estrutura que tenta sensibilizar para algumas questões? Ou... Há clubes que estão estruturados, clubes onde eu já trabalhei, que estão estruturados para, do ponto de vista familiar, dar apoio e procurar que nada falte e perceber o que é que está a faltar, o que é que não está a faltar e perceber quando eles estão, por algum motivo, a desviarem-se para outros caminhos não devem. Tentar perceber, há clubes onde eu trabalhei que de facto têm isso e é fundamental, e para mim é fundamental, sinceramente. Santíssimo. Um clube deve ser estruturado de forma a garantir que esse equilíbrio, mesmo fora do clube, aos jogadores. Para mim é fundamental. Mas faz várias vezes referência ao conceito do equilíbrio, não é? Portanto, é uma condição fundamental, essa ideia do tal equilíbrio. O equilíbrio emocional é fundamental. Eu, se tiver com um problema na minha vida que afete, muitas vezes nós não percebemos porque é que o jogador tem lesões sistemáticas, e muitas vezes tem a ver com há qualquer coisa que está a afetar, que o está a afetar emocionalmente, e nós muitas vezes pensamos até que é do treino e não é do treino, é uma questão familiar, é uma questão da vida pessoal. E muitas vezes o treinador muitas vezes não tem tanta gente com que se preocupar e não pode por si só, eu não posso estreitar relações, quer dizer, a minha relação não pode chegar
julgo eu tenho tanto em que pensar que a minha relação, eu não posso estar eu a falar com as mulheres dos jogadores, não é? Porque isso, a minha cabeça está tão absorvida em tanta coisa que pronto, não, tem que ser, acho que tem que ser o próprio clube. Certo. Alguém tem que falar, alguém tem que tratar disso. Tem que ter uma estrutura que não deixe. Eu trabalhei, por exemplo, o Porto tinha essa preocupação. Não é? O Porto tinha uma estrutura que desde qual foi o problema? Portanto, eles tinham uma estrutura montada no sentido de não deixar que as coisas. Portanto, ter mais ou menos, não é que pudessem controlar tudo, mas procuravam manter as coisas equilibradas, não é? As coisas equilibradas. Depois, os jogadores, por exemplo, não estávamos muito habituados. Eu já treinei clubes em que uma derrota é um ambiente de certo, cortar a faca. De cortar a faca, portanto, mas esses são os clubes vencedores. É engraçado. Okay. Nesses clubes nota-se claramente que o empate afeta claramente, mas afeta e sente-se que toda a gente ficou afetada. Mas também já treinei outros clubes em que eu sou capaz de estar completamente destroçado e entrar no balneário e já os vejo, sei lá, os jogadores na risota, já estão nas redes sociais a controlar, porque isto é outro problema da atualidade, não é? Eu sei que ia falar disso, Vitor. As redes sociais, não é? É claro, porque para eles, a maioria dessa malta, e quanto mais se vai crescendo em termos de carreira, mais se sente isto. Portanto, o significado que tem a opinião dos outros é uma coisa impressionante. O que os outros falam de mim é muito importante. E a primeira coisa, após uma derrota, é ver se eles estão a falar mal de mim. Ou então, depois de uma vitória, quando fiz um golo, é ver o que é que eles dizem de mim. Portanto, e isto aqui tem tanto peso, que a exposição é tão grande, né? Que aqui há uns anos não tínhamos isto. Né? Aqui há uns anos tínhamos, como eu digo, aqui há uns anos o que é que nós tínhamos? Mesmo em termos televisivos, tínhamos o Domingo Desportivo, tínhamos aquele resumozinho, agora não. Né? Agora temos tudo dissecado ao pormenor, até muito para além daquilo que seria saudável, entre aspas, não é? Saudável, portanto, isso tornou-se e depois lá está o significado que eles atribuem à opinião dos outros, é uma coisa a ver, e começaram a ver as opiniões e depois os agentes, porque também há agentes que os equilibram e há agentes que os desequilibram. E lá está. O jogador hoje é também perceber rodear-se de gente que de facto esteja para acrescentar e esteja para ajudar, não é? De gente acrescentar valor, claro. Claro. E que tenha gente que saiba dizer que não, quando eles estão mal, dizer que realmente estão mal, em vez de estarem, porque senão começa a perder o valor, começa a perder a autocrítica, começa a capacidade de se autoanalisar. E isso já me aconteceu variedíssimas vezes. A minha já me aconteceu várias vezes. Fazer um vídeo individual, quando os erros são repetidos, nós temos que mostrar. E o jogador está a ver, aquilo, mas consegue olhar para aquilo e ver sempre a falha de outro jogador qualquer. E não consegue ver que a falha foi dele. Isso chega a este nível. Vitor, isso é talvez como em tantos outros contextos, nomeadamente nas nossas casas, em processos educativos, que há uma diferença muito grande entre dizer sistematicamente o que os outros querem ouvir ou dizer aos outros o que é o melhor para eles. É uma diferença muito grande. Mesmo na educação dos nossos filhos, não é?
Não podemos andar sempre a dizer que está bem, não é? Senão estamos enganados. Não está bem. Estamos enganados. Mas é um bocadinho, pronto. Depois eu escrevi também aqui, gerir as expectativas do treino. Mesmo isto é uma coisa que muda com o nível. Nós vamos tendo uns cortes aqui a colar, portanto eu estava a evitar interromper o Vítor, mas há momentos em que o conseguimos ouvir perfeitamente e de vez em quando há uns cortes. Eu estava a dizer, mesmo agora está ótimo. Mesmo a gestão, eu escrevi aqui, para gerir as expectativas do treino. O que é que eu quero dizer com isto? Treinar miúdos, por exemplo, treinar a formação. Na formação é possível experimentar exercícios, parar o treino, explicar, voltar há uma série de coisas que é possível fazer à medida. Por exemplo, treinar o Santa Clara é diferente de treinar uma equipa porque esta quanto maior, mais competitivo, quanto maior é o nível, mais competitivo tem que ser o treino. Ou seja, os tempos de explicação, até o próprio treino difere, porque eles estão sistematicamente a avaliar o nosso treino. E se nós pensamos que podemos, quando chegamos a determinado nível, podemos estar sempre a parar o treino, estamos enganados. Porque eles não, para essa gente de um nível já elevado, o que faz sentido é competir. E nós não podemos, o treino tem que ser competitivo. Os momentos de informação têm que existir, de facto, mas não é parando sistematicamente o treino. Não é estando sistematicamente a interromper o treino, porque isto aqui mata o lado competitivo e o lado competitivo é o lado que os alimenta. Ok. Não, Vítor, e não estão apenas a avaliar, estão a avaliar e a comparar com outras experiências que já tenham tido. Sempre. E quando as coisas correm mal, isso também é uma tendência tremenda. É quando as coisas correm mal, o problema não é deles, o problema ou é do treino, ou é do treinador, ou é do clube, ou é do... Naturalmente, eu não estou a dizer que são todos assim, mas naturalmente há um bocadinho essa tendência para encontrar em alguma coisa exterior a justificação do mau rendimento, do mau jogo. Então, é um bocadinho assim. Agora, eu estava a dizer, gerir as expectativas do treino. Portanto, se o treino não tiver qualidade, quando digo qualidade, este aspecto, o aspecto competitivo é fundamental, porque quanto mais subimos de nível, a diferença desta gente, a diferença de um jogador do nível médio para um jogador de nível alto, é que os gajos de nível alto são animais competitivos. É extraordinário. E eles querem competir e competir em todos os exercícios, em todos os momentos, eles querem comparar com os outros. Eles querem sempre em comparação. A esse nível, se fosse possível, eles ficariam muitíssimo bem apenas a competir oficialmente. É jogo após jogo, após jogo, após jogo, praticamente sem precisarem de treinar, não é? E o próprio treino tem que ser competitivo, claro que sim. Tem que ser competitivo. E isso é um aspecto fundamental. Tem que ser competitivo. Isso é extraordinário. Portanto, não tarda nada, estamos com VAR no treino. Sabe que normalmente nós filmamos o treino, não é? E há muitas situações que o treino acaba, a discussão continua e é preciso ir buscar a filmagem lá acima, não é? Quem está lá em cima, para ir ver se de facto estava fora de jogo, se não estava fora de jogo, porque aquilo criou ali uma discussão tremenda. Mas é engraçado. Não é irrelevante para eles. Não é mesmo irrelevante de todo. Isso é muito interessante. E essa ideia que o Vítor falava há pouco, que era os melhores tendem a sofrer horrores por uma derrota, por um fracasso. Talvez durante pouco tempo, mas tem ali um bocadinho, tem ali uns minutos que é uma coisa perto do fim do mundo para eles.
Portanto, os melhores não ficam indiferentes ao fracasso. Toca-lhes no orgulho. Certo. Toca-lhes no orgulho em comparação com os outros. Isso me permite, tanto para além daquilo que ainda tem preparado, para mais 10 ou 15 minutos que nós possamos, digamos, desfrutar deste seu tempo, e esses tais melhores, esses tais animais de competição, como é que eles estão a viver esta fase única na história da carreira de sempre, que é jogar com um estádio vazio? Afeta fundamentalmente os melhores. Ok, os melhores. Isto afeta fundamentalmente as melhores equipas. Porquê? Porque os grandes jogadores, os jogadores que marcam a diferença, gostam de ser pressionados, gostam de jogar sob pressão, gostam de jogar em grandes, com muita gente, muitas vezes até não se importam nada, é combustível para eles serem criticados. Não tenho dúvidas neles. Em direto, digamos, em direto, lá no bloco. Em direto e ao vivo. Portanto, isto tira-lhes emoção. A emoção que eles precisam, o combustível deles é a emoção. E a emoção que eles precisam para estarem ao seu melhor nível, falta-lhes com a falta de adeptos. Curioso. Então, o Vítor dirá que, digamos, que os melhores precisam dessa pressão para se superarem em competição. Não tenho dúvidas. Vítor, uma pergunta, digamos, com cuidado, ou seja, até direi extrapolando o próprio momento da nossa liga, da nossa primeira liga em Portugal. Em condições normais, o Vítor acredita que as classificações deste ano poderiam ser diferentes na maior parte das grandes ligas? Acredito sinceramente porquê? Curioso. Acredito sinceramente porquê? Porque os clubes que são... Vamos dar um exemplo. Sim. Nós sabemos, eu não estou a dar, isto não é novidade nenhuma. Por exemplo, ir ganhar à luz, não é fácil. É fácil ganhar à luz. Porque muitas vezes o Benfica, mesmo estando no... Quem diz o Benfica diz outro certo. Como o Porto, como... Muitas vezes é esta emoção transmitida de fora para dentro. Esta emoção que pode ser pressão também. Pode ser na forma de pressão. Que os leva a transcender, que os leva a ganhar os jogos, que os leva a dar mais aquele extra que é preciso dar para ganhar. E isso falta, esse combustível falta-lhes claramente. Agora, as equipas de baixo e do meio da tabela, que já jogam praticamente o ano todo sem adeptos, ou com 1.000, ou 2.000, ou 3.000, então essas não sentem, não é? Essas não sentem a pressão que sentiriam se fossem jogar com o estado da luz cheio. Ok, curioso. Não, Vítor, e da mesma forma, portanto, uma dessas equipas de topo, ter um jogador mais jovem que hoje em dia pode falhar um passe inacreditável e vem para trás e a seguir a uma próxima bola, em contexto real, ter 40 ou 50 mil pessoas dos dele a comentar, portanto, é o contrário do superar, esmaga, condiciona, não é? Isso é que eu não tenho dúvidas que o contexto que este ano o Sporting vive é um contexto facilitador do aparecimento e desenvolvimento e afirmação de grande parte dos jovens que eles lá têm. Não tenho dúvidas nenhuma. Porque estes jovens, no início, sob pressão, com os adeptos com o estádio cheio, não tenho dúvidas nenhumas que seria mais difícil. Agora, a confiança está ganha, esse processo de acreditar neles próprios já está adquirido. E isso, obviamente. Claro, isso levou-os com todo o mérito, atenção, com todo o mérito do... Claro que sim. Atenção, que eu não estou aqui a desvalorizar de forma alguma o trabalho, o excelente nível de excelência do trabalho do Rubén Amorim e da estrutura do Sporting. Estou a dizer é que vou focar nos jovens, o contexto foi facilitador, não tenho dúvida nenhuma, foi facilitador, não tenho dúvida. Funcionam ao contrário, não é? Funcionam ao contrário. Por exemplo, eu lembro perfeitamente no ano em que tivemos ali a discutir o taco a taco
ponto a ponto e metro a metro, os dois campeonatos com o Benfica, certo. muitas vezes o grande combustível que nós precisávamos para nos superarmos era-nos dado pela intervenção do lado lá, porque a intervenção do lado lá muitas vezes era o combustível para nos pôr a arder e com vontade de queimar tudo, né? Okay. É um bocado isso. Agora, o que eu faço muitas vezes, eu tenho aqui muito mais coisas para falar, mas pronto, mas sei que não temos tempo para isso, mas eu tenho aqui o manipular a comunicação no treino, nos próprios vídeos que apresentamos, em função do estado da equipa. O que é que acontece muitas vezes? Eu antigamente andava sempre à procura de um discurso. Eu andava toda a semana a construir um discurso motivador, um discurso que inflamasse, um discurso. Andava sempre à procura qualquer coisa. E isto aqui desgastava-me terrivelmente. E muitas vezes acontecia isto. Eu, durante a semana, até sentia, eu já disse isto, sentia determinadas palavras a inflamarem, e depois chegava ali ao dia do discurso, à hora do discurso, e não sentia nada daquilo. E então eu comecei a perceber. Que o discurso não pode ser sempre com um acento emocional, porque num grande jogo, por exemplo, a emoção já lá está. A emoção é uma coisa intrínseca a um grande jogo, um Sporting Porto, ou um Porto Sporting, ou um Porto Benfica, ou um grande jogo da Liga dos Campeões. Portanto, a motivação já lá está, o lado emocional já lá está. Portanto, aí, nesses jogos, o meu input é sempre para o tático e estratégico. Ok. Quando vamos a seguir a um jogo da Liga dos Campeões, temos um jogo com o último classificado, ou com o penúltimo, ou com uma equipa do meio da tabela. Aí é que é preciso um input emocional. E este input emocional, muitas vezes, é pela negativa. Ou seja, é criar até ao vídeo que apresentamos. O que é que nós fazemos? Ao vídeo que apresentamos, aos exercícios que se selecionam, é no sentido de criar problemas à equipa, de acordar a equipa, de alertar a equipa para os problemas que o adversário... Enquanto que se a equipa tiver um estado emocional, se estiver sem confiança, é exatamente ao contrário. O mesmo vídeo, ou o vídeo da mesma equipa já é completamente o oposto, ou seja, eu já vou reforçar muito mais aquilo que são as nossas coisas positivas do que o que é positivo do adversário. Portanto, e é esta manipulação, não é? Do discurso. Mais uma vez o tal equilíbrio. Que nós vamos aprendendo a modular. Não é? Pronto, é um bocadinho por aí. É interessante que o Vítor, várias das coisas que vai dizendo, digamos, eu ouvindo-o atentamente, quase direi que consigo quase fazer correspondência direta àquilo que são, enfim, alguns contributos nossos na área do coaching e em particular da programação neurolinguística. O que o Vítor acabou de referenciar é muito interessante, porque tem muito que ver com um metaprograma de base, nomeadamente a ideia segundo a qual nós ou nos motivamos por aproximação, que é a tal ideia do grande jogo, o grande momento, portanto, é uma motivação por aproximação versus o tal jogo a seguir, que é a motivação por afastamento. É curioso. Essa ideia que diz do criar um medo, quase a vergonha, a vergonha que seria agora não ganhar este jogo, não é? É interessantíssimo isso. Eu hoje estava a ler as declarações do Ruben Amorim, da conferência de imprensa, e vinha assim. E o Ruben disse qualquer coisa desse género. Eles agora batem-nos dão-nos umas palmadinhas nas costas, mas estão à espera, se isto acontecer, vocês vão ver que isto desaparece imediatamente. Ou seja, ele está a tentar pôr a equipa num estado de alerta, no sentido... digamos, uma última pepita de ouro. Consegues escolher alguma? Sim, um último conceito, um último contributo, uma experiência...
Ou quer passar para ver Sei lá, por exemplo, eu posso falar aqui numa coisa que aconteceu comigo, que é eu não sei se isto aqui tem algum, eu acho que tem, que é a questão do final de carreira. O final de carreira é uma coisa, o final de carreira é uma coisa absolutamente, criamos um vazio existencial, uma coisa impressionante. E eu lembro perfeitamente que quando deixei de jogar, e tive ali uns meses, eu tive ali 4 meses sem treinar, epá, eu não sei, eu sentia-me, eu acho que o meu estado é um estado, não sei, eu acho que alguém que seja, que se droga, que tome qualquer droga, provavelmente era aquilo que eu sentia, porque eu sentia-me sistematicamente com sintomas de uma adrenalina enorme, não conseguia dormir, uma ansiedade tremenda, portanto, aquilo que eu posso dizer da minha experiência é que o que é que eu fiz? Eu nesses 4 meses preparei-me para o que vinha a seguir, preparei-me para o passo seguinte, que era ser treinador. Portanto, eu aproveitei esses 4 meses para refletir muito, para construir muita coisa, muitos exercícios, muita coisa, mas eu imagino o que é aquela pessoal que acaba a carreira e não projetou nada para o seu futuro, ou seja, acabei a carreira e agora o que é que eu vou fazer? Isto tem que ser preparado. Porque sempre vai haver um amanhã, portanto, sempre vai haver um dia a seguir e nós sabemos a importância de trabalharmos isso. Portanto, essa ausência de propósito a certa altura é de facto absolutamente destrutiva. Muito bem. Olha, Vítor, queria de facto agradecer-lhe profundamente esta sua participação e esta sua presença. Também sei que aquele currículo que eu lhe falei brevemente no início, enfim, não tarda nada a estar desatualizado. Portanto, eu sei perfeitamente que é apenas uma questão de tempo de podermos acrescentar mais algumas linhas e que linhas àquele currículo que aí vem. Portanto, não obstante o tanto que já fez, todos nós sentimos isso. Esta é quase diria uma ideia de intuição coletiva que o melhor está mesmo por vir. Sonhar é fundamental. Viver é sonhar. Viver, para mim, eu tenho que, de facto, andar sempre atrás de um sonho. E quando dizem, não é um sonho, é um objetivo. Mas é um objetivo. Mas eu posso sonhar com um objetivo muito alto. E não tem mal nenhum. Nem que eu estabeleça objetivos intermédios. Mas eu tenho que sonhar com alguma coisa que lá no fundo, que eu veja que está no fundo e vou lá chegar. Vitor, isso para nós é mesmo música para os nossos ouvidos. Não lhe queria fazer a pergunta, mas vou fazer, quase já fiz. E acho que era uma excelente forma de fecharmos, antes de passarmos a palavra para o Adelino Cunha, para nos ajudar também a fechar e eventualmente apanhar uma pergunta ou outra apenas dos participantes. Se lhe perguntássemos, Vítor, não é o seu próximo objetivo, qual é esse tal sonho grande que ainda tem na sua mente para ir buscar, o que é que poderia dizer? Assim, alguma coisa que pudesse dizer? Eu já disse que gostaria não, que o meu objetivo, que eu tenho na minha mente é vencer, para mim, o maior torneio do mundo, que é a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões na Europa, não é? Na Europa. Não é? Porque isso para mim é a competição mais brilhante que existe e onde de facto para ganhar tem que ser mesmo. E eu acredito sinceramente que um dia terei possibilidade de lá estar. Lá estar e ganhar. E nós também sabemos que sim, Vítor. Vítor, um grande abraço para si e corra tudo bem. E quero crer que o Adelino estará por perto. Adelino, obrigado. Uma boa noite para todos, então. Well, mantenha-se aqui por perto e eu queria aproveitar para, acima de tudo, para agradecer a excelente prestação que o Vítor nos trouxe, porque é sempre um gosto ouvi-lo. Eu fartei-me aqui de ir pondo algumas notas aqui no chat que fomos, entretanto, ativando para ter, assim, tipo, as tais pepitas de ouro que
que o Vítor nos habituou já na proximidade que vamos tendo com ele. Sempre que falamos com o Vítor ou sempre que o ouvimos, ficamos com uma sensação de terminar cheios e terminar vazios, Vítor. Porque de repente a gente diz assim, espera aí, mas já passou uma hora e tal. Tinha muito mais. Não é? E de repente estaríamos aqui mais não sei quantas horas e parece que... É claro. Adelino, eu fiquei a meio dos apontamentos das notas que tinha aqui, sabe? Fiquei a meio, mas pronto, mas não é possível falar. Teremos mais oportunidades. E portanto, Vítor, olha, era agradecer realmente a sua disponibilidade e agradecer também ao Abel a forma como esteve a conduzir esta entrevista e desejar-lhe as maiores felicidades. E o Vítor faz parte daquele grupo de pessoas que nos enche de orgulho quando amanhã estivermos a falar com o filho ou com o neto, podermos dizer este é um português como nós e que não tem vergonha de dizer que temos que sonhar com as estrelas. E isso é tão raro às vezes em Portugal que é um orgulho poder ter uma pessoa que pensa assim. E portanto, Vítor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Muito gosto que estive aqui. Muito obrigado e muitas felicidades. Até uma próxima oportunidade. E se calhar deixaria com o Abel para ser o Abel a encerrar. Não, é de facto agradecer mais uma vez a presença do Vítor e a presença do Adelino e para mim a oportunidade de estar aqui. Portanto, é de facto, de alguma forma, este bocadinho já é o tal bocadinho de uma taça da Liga dos Campeões, à minha maneira, à minha dimensão e no meu percurso de vida. Portanto, enfim, agradeço de facto profundamente a oportunidade de estar por perto de campeões como são o Vítor e como é o Adelino, digamos, cada um nos seus campos de jogos, claro que sim. Obrigado e uma boa noite para todos, então, até breve. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado, Abel. Até uma próxima. Boa noite.